Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thierry Gamer, o canal das discografias e das paradas de sucesso. Porém hoje não é um vídeo de discografia, nem parada de sucesso. Hoje eu quero fazer um novo tipo de vídeo aqui no canal, que é vídeo de iceberg. Pra quem é jovem como eu já deve saber como é que se trata esse tipo de vídeo, mas pra quem não conhece eu vou explicar. O vídeo começa no pico do iceberg, falando das coisas mais óbvias de um determinado assunto, e termina até as profundezas, falando das coisas mais misteriosas e obscuras de um determinado assunto. E o assunto que eu escolhi é a Jovem Guarda, já que é um assunto que tá meio que em decadência aqui no YouTube, né? Poucas pessoas falam sobre ou tem preguiça de explorar, ao contrário de mim que tenho 21 anos que escuta a Jovem Guarda desde quando eu me entendo por gente. Então dá pra considerar que eu sou um jovem especialista na Jovem Guarda. Então pra esse vídeo eu gostaria da meta de 2050 likes. Não me pergunte por que eu escolhi esse número. Então sem mais enrolação, bora explorar esse assunto. Camada 1, Pico. Programa de televisão. Bom, para começar, a gente tem que falar o que era de fato a Jovem Guarda, que era o nome de um programa de TV que passava na Record, que durou entre 22 de agosto de 1965 e foi até mais ou menos ali maio de 1968. Eu falo mais ou menos porque não existe uma data exata. O programa ele passava nas tardes de domingo na Record e ele foi feito para substituir o futebol, porque os estádios estavam falindo, ninguém queria comprar ingresso para assistir lá, eles preferiam assistir na TV. Então a Record pensou assim, não, vamos tirar o futebol para o pessoal ir lá no estádio assistir o jogo. Se bem que a Record não faria isso, né? Porque senão ela perderia a audiência. Então ela foi ordenada a tirar o futebol. E no lugar eles decidiram colocar um programa para a juventude, onde se apresentavam cantores que os jovens mais gostavam naquela época. No caso, eram cantores de rock. E o pessoal na Record achava que esse programa nem ia dar audiência, né? E o que aconteceu? Deu muito mais audiência do que o futebol. O programa já foi um sucesso estrondoso logo no ano de 1965. Se o rock já era popular antes do programa, depois do programa se tornou o estilo mais ouvido do Brasil. Movimento cultural. Por conta do estrondoso sucesso do programa Jovem Guarda, o nome Jovem Guarda acabou se tornando também o nome de um movimento cultural que influenciou no comportamento dos jovens naquela época, né? Tanto nas gírias, na moda, enfim, o modo de viver dos jovens mudou completamente depois do programa da Jovem Guarda. E isso vale também para as músicas. Por exemplo, se um cantor cantava rock naquela época, automaticamente ele era um cantor da Jovem Guarda, mesmo nunca tendo participado do programa da Jovem Guarda. Por exemplo, alguém fala, fulano de tal é um cantor da Jovem Guarda, aí outra pessoa fala, mas ele nunca participou do programa da Jovem Guarda, mas não importa, se ele cantava rock, automaticamente ele era um cantor no movimento da Jovem Guarda. Estilo musical. Bem, como eu falei, a Jovem Guarda era um movimento de rock. Porém, não é aquele rock pesadão que a gente tá acostumado, né? Tipo Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica. Não, o rock que eles faziam naquela época era um rock baseado em Elvis Presley e Beatles. Só que quando o rock era gravado aqui no Brasil, a maioria não chamava de rock, chamava de Ye Ye Ye. Foi um apelido que deram ao rock aqui no Brasil graças à música She Loves You dos Beatles. Pelo fato do Ye 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 ser um apelido do rock exclusivo da Jovem Guarda, acabou que o apelido ganhou um apelido. Literalmente, algumas pessoas chamam até hoje o Ye 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 de Jovem Guarda. Por isso que até hoje tem essa confusão, porque a Jovem Guarda é o nome de um programa de televisão, é o nome de um movimento cultural, é o nome de um estilo musical. Mas como eu disse, era um apelido do apelido, porque a Jovem Guarda não era um estilo musical. A Jovem Guarda era um programa de televisão que se transformou num movimento musical, ou cultural, tanto faz. Mas afinal, como é que a gente faz para identificar o estilo da Jovem Guarda, ou seja, o Ye Ye Ye? Pois bem, eu vou tentar explicar, presta atenção. Geralmente a maioria das músicas da Jovem Guarda tem um som de um órgão, que faz mais ou menos este som aí. Se estamos falando de Jovem Guarda, estamos falando de rock. E obviamente a guitarra não pode ficar de fora. Aliás, a guitarra foi o principal instrumento, foi o mais importante e um dos mais polêmicos. Depois eu vou explicar por quê. E naquela época a guitarra fazia um som mais ou menos desse jeito aí, ó. E assim como a guitarra, todas as músicas da Jovem Guarda também eram acompanhadas, obviamente, pela bateria, que tinha um som mais ou menos desse jeito aí, ó. Junta tudo e o resultado fica, digamos, assim. Isso sem contar os outros instrumentos, né, como baixo, violão, saxofone, etc. Era um monte. Mas os principais eram esses três, né, que era a principal base das músicas da Jovem Guarda, que serviam tanto para aquelas músicas mais animadas, como também para aquelas mais lentas. Essas lentas eram conhecidas como baladas românticas. Roberto Carlos.
Roberto Carlos era o principal apresentador do programa da Jovem Guarda, tanto que no palco da Jovem Guarda tinha uma foto do desenho do rosto do Roberto Carlos. Inclusive esse vídeo aí que vocês estão vendo é o Roberto Carlos apresentando a Jovem Guarda, exatamente no dia que ele estava completando 25 anos de idade. Se hoje o Roberto Carlos é conhecido como o rei, foi porque o Chacrinha na época coroou ele como o rei da Jovem Guarda, ou o rei da juventude, ou até mesmo o rei do rock brasileiro. É irônico dizer isso do Roberto Carlos, né, que é o cantor mais romântico do Brasil, mas nos anos 60 só algumas letras de algumas músicas que eram românticas, né, por causa que o estilo verdadeiro dele era o rock, seja rock lento ou rock animado. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Ela hoje não presta uma homenagem a mim, ela presta uma homenagem à Jovem Guarda. Vanderleia. Pra quem não sabe, a cantora Vanderleia também apresentava a Jovem Guarda. Eram 3 apresentadores que apresentavam juntos. Ela foi escolhida pela Record para apresentar a Jovem Guarda justamente por causa que ela estava fazendo um grande sucesso com a balada romântica Ternura. Depois que ela se tornou apresentadora do programa, ela se tornou a cantora mais ouvida do Brasil durante a segunda metade da década de 60. Lançando então vários hits que são conhecidos até hoje, como Prova de Fogo, Foi Assim e Pare o Casamento. Hoje, Jovem Guarda é um movimento de âmbito nacional com o qual toda a juventude se identifica. Muito grata a todos vocês. Pare agora. Erasmo Carlos. E tinha também Erasmo Carlos, que apresentava o programa junto com a Vanderleia e o Roberto Carlos. Inclusive, Erasmo Carlos é conhecido até hoje por ser um dos pioneiros do rock aqui no Brasil. Antes dele gravar o primeiro disco em 65, ele era integrante da banda Renato e seus Blue Caps. Quer dizer, ele gravou o primeiro disco em 64, que era um compacto simples com a música Minha Fama de Mal. E no ano seguinte gravou Festa de Arromba, que, como diria o Roberto, até hoje é o retrato cantado da Jovem Guarda. Depois vieram outros hits como Gatinha Manhosa, O Tremendão, Caderninho e aquela famosa música que todo mundo conhece, que é Pode Vir Quente Que Eu Estou Fervendo. Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. E infelizmente o Erasmo Carlos ele acabou nos deixando em novembro de 2022 aos 81 anos. Morreu hoje o cantor Erasmo Carlos, o tremendão da Jovem Guarda, tinha 81 anos e estava internado no hospital do Rio de Janeiro. Acabei de ver agora na televisão, hein? Mais um da Jovem Guarda, 81 anos. Camada 2, Águas Rasas. Cantores. Como eu falei, existem cantores que participaram do programa da Jovem Guarda e tem aqueles que não participaram, mas que fazem parte do movimento da Jovem Guarda. O Erasmo, Roberto e Vanderleia, eu coloquei separadamente cada tópico deles na primeira camada, porque eles são os apresentadores, né? Que são os 3 maiores cantores representantes da Jovem Guarda. Agora, se você fizer uma lista de cantores e bandas que participaram do programa da Jovem Guarda ou que fazem parte do movimento da Jovem Guarda, você vai falar, nossa, quantos, hein? Martinha, Gerra Adriane, Vanderlei Cardoso, José Roberto, Vanusa, Reginaldo Rossi, Antônio Marcos, Paulo Sérgio, Silvinha, Renato Sandrocaps, Os Vips, Deni Dino, Márcio Greik, Eduardo Araújo, Trio Esperança, Os Incríveis, Lênio e Lilian, Bob de Carlos, Sérgio Reis, Marcos Roberto. Meu chapéu, é muita gente. Deve ser o quê? Uns 2.050 cantores? Eu chuto assim, no máximo uns 5.000. Agora tinha raras exceções onde cantores que não eram da Jovem Guarda participando do programa da Jovem Guarda. Tipo esse aí que vocês estão vendo aí hoje, onde tá a Ângela Maria participando da Jovem Guarda. Tipo, o que tem a ver? Faria mais sentido que chamar o Aguinaldo Timóteo pra ir na Jovem Guarda, por causa que o Aguinaldo Timóteo, ele era bastante amigo do Roberto Carlos. Só que ninguém considera o Aguinaldo Timóteo como o cantor do movimento da Jovem Guarda, mesmo as músicas dele sendo acompanhadas por uma banda de rock, no caso os Fevers. E tem aquele famoso caso do Rony Von, que é um cantor que é sempre associado à Jovem Guarda, sendo que ele sempre fala em entrevistas que nunca participou do programa da Jovem Guarda. Durante muito tempo isso me atormentou a vida. Agora eu não ligo mais. O Rony da Jovem Guarda, eu nunca fui da Jovem Guarda. Então é isso que eu ia falar. Você não foi da Jovem Guarda, mas tem muita gente que associa você à Jovem Guarda. O príncipe da Jovem Guarda, ou não sei o que da Jovem Guarda. Eu surgi na mesma época, mas eu nunca fui da Jovem Guarda. Será mesmo, Rony? Bora ver o que o Roberto Carlos diz numa entrevista com o Jô Soares. Eu não sei se eu já te contei isso, né? O dia que o Rony Von foi lá no programa Jovem Guarda, né? Ele chegou, bicho, né? E bonito pra caramba, né? Um cabelo que ninguém tinha ali, né, bicho? Peraí, foi isso mesmo que eu ouvi? Repete de novo. O dia que o Rony Von foi lá no programa Jovem Guarda, né? Eu nunca fui da Jovem Guarda. Agora vamos ouvir a letra da música Festa dos Pães que o Reginaldo Rossi gravou em 1967. Pois toda Jovem Guarda vai pra lá, vai o Bob de Carlos, Jerry, Adriane, Erasmo, Golden Boys, Rony Von e Luiz Carlos. Opa, repete aí. Toda Jovem Guarda vai pra lá, Rony Von. Eu nunca fui da Jovem Guarda.
É, Rony, não adianta mais disfarçar. Agora, por exemplo, o Paulo Sérgio, ele nunca pisou no palco da Jovem Guarda, mas mesmo assim ele é extremamente associado à Jovem Guarda. Já no caso do meu amigo Zé Roberto, eu nunca perguntei pra ele se ele participou do programa da Jovem Guarda, só que todo mundo referencia ele como um cantor da Jovem Guarda, até ele próprio quando se apresenta em algum vídeo. Eu sou o cantor da Jovem Guarda, José Roberto. Como eu não sou daquela época, então eu não sei exatamente quais foram todos os cantores que pisaram no palco da Jovem Guarda. Agora alguns eu tenho certeza, como por exemplo Renato e seus Blue Caps, que foi a banda que mais participou da Jovem Guarda. Com aquela formação clássica que a gente conhece, né? Que era o Renato Barros, Paulo Sérgio Barros, Cid Chaves, Tony e Carlinhos. Bacana. Outros também que se apresentaram no programa da Jovem Guarda, de acordo com relatos de pessoas, né? Foi Golden Boys, os VIPs, Heleno e Lilian, Gerry Adriane, Vanderlei Cardoso e Martinha. Com vocês, Martinha! O que você vai cantar? Eu vou cantar uma música que eu fiz para aniversário do programa. Já tem nome? Ainda não tem nome. As Não tem músicas nem nunca nome, tem vai. nome. A onda já está no ar. Um ano muito pitu. Muito obrigado, Martinha, pela sua ideia genial de fazer uma música em homenagem ao nosso primeiro ano da Jovem Guarda. Músicas. A maioria das músicas da Jovem Guarda retratavam sobre sentimentos amorosos dos adolescentes da época. O que não é tão diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia ainda tem muita música que fala sobre as relações amorosas entre adolescentes. Só que parece que é tudo igual, né? Agora antigamente não. Antigamente parece que os cantores eram mais criativos na hora de fazer uma música. Pode reparar, quando você ouve alguma música da Jovem Guarda, você começa a perceber, ó, essa música tem mensagem, ela traz um sentimento ali do autor, né? A letra é bem elaborada. E algumas delas se tornam clássicos da Jovem Guarda, né? Ou seja, aquelas músicas da Jovem Guarda que são conhecidas até hoje. Algumas delas lançadas até mesmo antes de 65, ou seja, antes do programa Jovem Guarda, que mesmo assim se tornaram clássicos da Jovem Guarda por estar ali dentro do estilo, né? Enquanto a maioria foi lançada ali durante todo o auge da Jovem Guarda. Mas afinal, quais seriam esses clássicos? Bom, escuta alguns aí. Ó Cupido, vê se deixa em paz. Meu coração que já não pode amar. Se você pensa que meu coração é de papel, Com a cara de malvado, calhambeque, bibi, buzinei assim o calhambeque, bibi. Um conto de fadas, um carpinteiro. mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Meu carro é vermelho, não use espelho pra me ver. Esta é a última canção que eu faço pra você. Pobre menina, não tem ninguém. Estou guardando o que há de bom em mim. Feche os olhos e sinta um beijinho agora. Te amar demais, ser um bom rapaz foi o meu mal. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores. Vejam só que festa de arromba. Outro dia eu fui parar. Essas são só algumas. Se fosse pra colocar todos os clássicos, o vídeo teria mais de 2 horas. E como eu disse, tem algumas músicas da Jovem Guarda que foram gravadas antes do programa Jovem Guarda, ou seja, no período pré-Jovem Guarda, que nem o caso de Celi Campelo com as músicas Cupido Cupido e Banho de Lua. Ou seja, o rock que ela gravava não era o Ye Ye Ye. O rock que ela gravava se chamava Twist, que tinha umas palminhas, umas dancinhas mais diferentes. E outros cantores que fizeram um sucesso com esse estilo também foram Carlos Gonzaga, Sérgio Murilo, Rony Cord e Cleide Alves. Só que aí fica a dúvida, qual é o maior clássico da Jovem Guarda? Qual que é o hino da Jovem Guarda? Aquela música que todo mundo conhece, a primeira que vem na cabeça quando se fala Jovem Guarda. Aí fica mais complicado decidir, né? E depende muito também. Alguns consideram como festa de arromba. E realmente, né? O Roberto sempre diz que é o retrato cantado da Jovem Guarda. Só que alguns falam que é Quero que vá tudo pro inferno do Roberto Carlos. Que aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. E tem
Tem outros que acham que é o bom do Eduardo Araújo, né? E realmente, até hoje em escolas, em eventos sobre anos 60, sempre tem essa música o bom, né? Que todo mundo sabe cantar. Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear. Porém, se formos levar em consideração números de acesso, ou seja, de visualizações aqui no YouTube, a música da Jovem Guarda mais ouvida no YouTube é És Meu Amor, do Gerry Adriani, que já contabiliza 25 milhões de visualizações. Só que dificilmente ela aparece em coletâneas de Jovem Guarda, né? Não sei porquê. Por isso que é difícil decidir qual é o maior sucesso da Jovem Guarda, né? A principal música, o ídolo da Jovem Guarda. Cada um tem a sua opinião. Se você tem a sua, deixe nos comentários. Ah, e outra coisa, se a gente for levar em consideração aqueles rocks mais lentos, ou seja, as baladas românticas, a música Como é Grande Meu Amor por Você, do Roberto Carlos, poderia ser incluída também como um clássico da Jovem Guarda, né? Porque ela é uma música da Jovem Guarda, pra quem não sabe, né? E todo mundo sabe cantar. Eu tenho tanto pra lhe falar. Teatro Record. O local aonde o programa Jovem Guarda era gravado era no Teatro Record, que ficava na Rua da Consolação, aqui em São Paulo. E todo domingo, quando o Roberto, o Erasmo e o Vanderlei iam lá gravar o programa, a Consolação lotava de gente. Como vocês podem ver aí no vídeo, né, até os guarda barravam as pessoas, era lotado demais. Era uma loucura porque o programa era ao vivo, né? E além disso, o Teatro Record, ele não servia apenas para gravar a Jovem Guarda, como também, obviamente, teatros, né? E também festivais de músicas, que eram muito populares naquela época. Só que esses festivais de músicas não era que nem o programa Jovem Guarda, eram duas coisas diferentes. Gírias. A Jovem Guarda também foi responsável por popularizar várias gírias entre os jovens naquela época. Por exemplo, carango era para você se referir a um carro. Broto, que era uma das gírias mais usadas, era para você se referir a um menino ou menina que você gostava, que achava bonita, né? Hoje em dia a gente usa a expressão crush. Bicho, chamar alguém de bicho não é um xingamento. Não, pelo contrário, você tá falando bicho, tá falando tipo assim, é parceiro, é meu chapa, é cara, falando, aê bicho, como é que você tá, bicho? Sacomé, né, bicho? Até hoje muita gente usa essa expressão, né? Até o próprio Roberto Carlos, né? São tantas emoções, bicho. Pão, tem muita gente que acha que é literalmente um pão, só que não, pão é quando você se refere a um homem bonito. Diferente de broto, que serve tanto pra homem quanto pra mulher, o pão é só pro homem. Mexerico é quando você faz uma fofoca, uma intriga, né, reclamando de alguma coisa. Bicão, um cara intrometido, que entra nos lugares sem permissão. Lelé da cuca, ainda é bastante utilizada essa expressão, né, que serve pra você definir uma pessoa que é doida ou maluca. Barra limpa, servia pra você demonstrar confiança em alguém ou em algo, tipo, ah, esse cara aí é barra limpa. E a gíria mais famosa da época, que era uma brasa, mora. Que seria algo tipo assim, oh, muito da hora, viu? Não é à toa que ficava escrito isso em destaque no palco da Jovem Guarda. Tinha muitas outras gírias como pra frentex, papo firme, sebo nas canelas, enfim, era um monte. Então o Silvio Santos mandou um abraço todo especial a você. O meu amigo Silvio Santos mora! Olha, diga ao Silvio que ele é um barra limpa, mora. Moda. E é claro que o movimento da Jovem Guarda influenciou também na moda da época, né? Tanto nas roupas quanto nos cabelos. Tanto as mulheres quanto os homens usavam tudo roupa colorida, bem colorida mesmo, com várias cores, bem rebeldinho, tudo jovem, colorido. Um bom exemplo é essa foto aí da banda Os Incríveis no auge da carreira, no auge da Jovem Guarda também. Eles estavam usando roupas, tipo, cada um com uma cor diferente. O pessoal também gostava de usar cordões de ouro, coletes, que nem dá pra ver nessa foto aí do Roberto Carlos. Mas quem gostava de cordão de ouro mesmo era o José Roberto. Olha o tanto que ele usava no pescoço. E as calças, então, nem se fala. E o que me diz da roupa toda florida de Paulo Sérgio? Isso sem contar as suas calças bem justas e apertadas, que era o que os homens mais gostavam de usar na época da Jovem Guarda. Não só calça apertada, como também cabelos grandes e lisos, penteados assim pro lado. Se você achava que os emos tinham dado origem a esse tipo de cabelo pros homens, você está enganado. A Jovem Guarda que deu origem a esse tipo de penteado. E geralmente esses jovens que seguiam a moda, que usava cabelinho pro lado, roupa colorida, calça apertada, era chamado de playboy. Mas eu acho que na época eles não gostavam de ser chamado assim, porque é como se fosse um insulto. Porque, por exemplo, hoje os meninos gostam de ouvir funk, então geralmente o pessoal fala, ah, esses malandros aí ouvindo funk. Naquela época da Jovem Guarda era assim, ah, esses playboy aí ouvindo rock. Acho que agora deu pra sacar mais ou menos, né? E as mulheres gostavam de usar um cabelo que fazia uma curva assim no final. E tinha outras que gostavam de usar franja, e algumas usavam laque no cabelo, porém todos usavam um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados. E o que dizer da lambreta, né, que era o principal veículo que os meninos queriam ter na época pra chamar a atenção das meninas. Mas só a lambreta não bastava, né? Você tinha que usar um cabelo bem grande, usar uma calça bem apertada e dançar um iê, iê, iê. É bom usar calça apertada, usar cabelo grande e dançar iê, iê, iê. Camada 3, Águas Médias. Origem.
No começo do vídeo eu falei por que criaram a Jovem Guarda, porém quem é a pessoa que está por trás do programa Jovem Guarda, que teve a ideia de criar o programa e dar esse nome? Pois bem, a ideia surgiu de Carlito Maia, que era um famoso publicitário da época. Foi ele que teve a ideia de dar o nome Jovem Guarda para o programa. E da onde que ele tirou esse nome? Foi de uma frase de um revolucionário marxista da União Soviética, Vladimir Lenin. A frase em questão era: o futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha já está ultrapassada. E é uma frase que é lá do início do século XX, mais ou menos ali de 1910, por aí. Opositores. E é claro que pela Jovem Guarda se tratar de músicas exclusivas para jovens, então tinha aquela rivalidade contra o pessoal que era mais maduro, digamos assim. Porque como o Brasil naquela época estava vivendo a época da ditadura, então as pessoas achavam que as músicas deviam ser para falar sobre a liberdade dos brasileiros, falar sobre assuntos sérios de política e tal, coisas que obviamente não tinham em músicas da Jovem Guarda, porque Jovem Guarda era para os jovens se divertirem, se alegrarem, se animarem. E por conta disso, muita gente achava que esse pessoal que ouvia Jovem Guarda eram pessoas alienadas. Então decidiram criar um dos movimentos mais sem sentidos aqui do Brasil, a Marcha contra a Guitarra Elétrica. Liderada sabe por quem? Elis Regina. Claro, né? O que se esperar de uma cantora da elite brasileira. Assim como outros apoiadores dessa passeata, como Edu Lobo e Geraldo Vandré. Agora o que não faz sentido foi o Jair Rodrigues ter apoiado essa marcha aí, porque essa marcha aí foi em 67, sendo que em 66 o Jair Rodrigues tinha feito uma participação na Jovem Guarda. É demais, vamos lá. Deixa que diga o que faz. O filme do Shrek copiou a melodia da música do Jair Rodrigues. Acreditem se quiser, o Gilberto Gil também estava na marcha contra a guitarra elétrica e no mesmo ano tira uma foto todo sorridente com o Roberto Carlos. Ué, outro cara que também era totalmente contra a Jovem Guarda era o Luiz Gonzaga. Havia meio que uma rivalidade entre Luiz Gonzaga e Roberto Carlos, não só com Roberto Carlos como com outros cantores da Jovem Guarda. Tanto que em 1967, o ano do auge da Jovem Guarda, o Luiz Gonzaga lançou um disco onde a gente pode encontrar uma música chamada O Shot dos Cabeludos, que é uma música onde ele tira sarro e fica zoando os cantores da Jovem Guarda e zoando toda a juventude que usa cabelo grande, e isso acabou irritando os jovens da época e os cantores também. Não é à toa que o Reginaldo Rossi gravou em 67 uma música chamada Mexerico dos Quadrados, feita em resposta à música do Luiz Gonzaga, que eu coloquei aqui no vídeo um pouco antes de começar a camada 3, que aquela música é bom usar calça apertada, usar cabelo grande e dançar iê, iê, iê. É possível também que cantores de sertanejo e de bolero da época também fossem contra a Jovem Guarda. Agora, a ditadura não era nem um pouco contra a Jovem Guarda, porque as músicas da Jovem Guarda não falavam sobre política, não davam indireta pro governo, porque como eu falei, Jovem Guarda era diversão, era farra, era festa. Tropicália. Mas tinha aquele pessoal que gostava de rock, porém ao mesmo tempo queria expressar sobre a situação no Brasil naquela época. Só que os jovens que gostavam de rock da Jovem Guarda naquela época não queriam ouvir músicas sobre assuntos sérios, política e tal. E aí o que aconteceu? O Caetano Veloso, que é esse aí que vocês estão vendo no vídeo, juntamente com o Gilberto Gil, decidiram criar em 1967 um outro movimento de rock. Quer dizer, não exatamente rock, era uma MPB que misturava vários estilos, incluindo o rock. E esse movimento se chamava Tropicália, que além do Caetano Veloso e Gilberto Gil, também tinha Gal Costa e a banda Os Mutantes. E o que eles faziam era um pouco diferente da Jovem Guarda. Eles faziam um rock que misturava os instrumentos de outros estilos musicais. Era uma mistura doida. Mas a grande diferença era as letras das músicas. As letras passavam uma mensagem meio que escondida. Você tinha que ouvir a música toda hora para tentar decifrar o que a música estava querendo dizer. Diferente da Jovem Guarda, que possui músicas com letras mais fáceis de entender. Então digamos que a Jovem Guarda e a Tropicália eram meio que rivais. E ela acabou durando até 1969. Se quiserem, comentem aí o que vocês acham da Tropicália. É melhor ou pior que a Jovem Guarda? Eu particularmente gosto de algumas músicas dos Mutantes, né? Inclusive eu gosto de Alegria, Alegria do Caetano Veloso também. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales punidas. Eu vou... Pós-Jovem Guarda. Tá aí uma coisa que confunde muita gente, porque se a Jovem Guarda acabou em 68, isso significa que qualquer música a partir de 69 já não é mais da Jovem Guarda. Isso significa que cantores como Odair José, Diana, Fernando Mendes, José Augustus, eles não são da Jovem Guarda, porque eles surgiram na década de 70 e as músicas deles são muito parecidas com aquelas músicas da Jovem Guarda, os arranjos, né? Principalmente as da Diana. E tem também músicas dos anos 70 que foram gravadas por cantores da Jovem Guarda, só que as pessoas associam as músicas como se fossem músicas da Jovem Guarda. Um
bom exemplo disso é Doce Doce Amor, do Gerry Adriane. Doce Doce Amor, onde tens andado, diga por favor. Essa música não é da Jovem Guarda, porque ela é de 71. Esse equívoco acontece muito com Fevers, porque, por exemplo, Fevers tem os grandes sucessos do Fevers são nos anos 70, como por exemplo, Vem Me Ajudar, Mar de Rosas, Hey Girl, Cândida, Se Você Me Quiser. E todo mundo associa essas músicas do The Fevers como se fossem músicas da Jovem Guarda, sendo que não faz sentido, porque elas são dos anos 70. O mesmo vale para qualquer clássico brasileiro dos anos 70, como por exemplo, A Beleza da Rosa, do José Ribeiro, Não Se Vá, de Janeirão Di, Se Ainda Existe Amor, do Baltazar. O povo pega essas músicas um pouco mais bregas dos anos 70 e fala que é música de Jovem Guarda, sendo que não faz sentido. Jovem Guarda não tem nada a ver com brega, Jovem Guarda é rock, é twist, rock instrumental. E algumas músicas dos anos 70 que possuem aspecto de Jovem Guarda, como Doce Doce Amor, é conhecido como pós-Jovem Guarda. Ou seja, Diana e Odair José são cantores da pós-Jovem Guarda, porque se você ouvir os primeiros discos que eles gravaram, as músicas são muito parecidas com a da Jovem Guarda, só que não são. Coletâneas. E também foi a partir dos anos 70 que começaram a criar coletâneas em LP com o nome Jovem Guarda. E as músicas que tinham nessas coletâneas eram obviamente músicas da Jovem Guarda, gravadas ali nos anos 60, principalmente durante o auge da Jovem Guarda, que foi entre 65 e 68. Não é à toa que nos anos 80 tinha até comerciais anunciando LPs de coletâneas de Jovem Guarda. Você pensa que meu coração é de papel? Pobre menina, não tem ninguém. Enganou meu bem, pode ficar de que eu estou perdendo. Porém, foi a partir dos anos 90, com o surgimento dos CDs, que esse negócio de coletânea de Jovem Guarda começou a ser levado a sério. Cara, até hoje, se você encontrar alguma loja que ainda vende CD, você vai encontrar coletâneas de Jovem Guarda. Se você for encontrar alguém que vende CD na internet, você vai encontrar, ele vai ter coletânea de Jovem Guarda também. Pra você ter uma noção, tem até CDs de Jovem Guarda em ritmo de forró, Jovem Guarda em ritmo de seresta, Jovem Guarda em ritmo de samba. O Raça Negra lançou 3 CDs cantando música da Jovem Guarda e 3 DVDs cantando música da Jovem Guarda. Pra vocês verem como nos anos 90 e 2000 a Jovem Guarda ainda estava em alta, as pessoas falavam sobre, gravavam CDs e shows de covers. Claro que algumas coletâneas em CD eram um pouco irregulares, né? Porque tinha algumas músicas dos anos 70. Outras eram quase perfeitas, como por exemplo essa aí. Eu digo quase porque existe uma única música nesse CD aí que não é da Jovem Guarda, que é Doce Doce Amor. Aliás, quase perfeita mesmo, por causa de que todas as músicas desse CD aí são clássicos. Festa de Arromba, Menina Linda, Alguém na Multidão. Eu só trocaria Doce Doce Amor por És Meu Amor. Aí sim, ficaria perfeito. Se já não bastasse nos anos 80 ter comerciais anunciando LPs da Jovem Guarda, nos anos 2000 tinha comerciais anunciando CDs da Jovem Guarda, olha só. Os reis do Iê 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 estão reunidos novamente. Esta é Vox, o som da Jovem Guarda. A coletânea, que é uma brasa, mora? É barra limpíssima. Uma granada, mora. E aqui no YouTube também tinha bastante coletânea de Jovem Guarda. Até hoje é possível encontrar algumas, só que a maioria não faz sentido, tipo essa. Anos 70? Como assim? Pior mesmo é essa aqui, que só tem 3 músicas da Jovem Guarda e o resto é tudo música romântica dos anos 70. E o cara bota o título de Jovem Guarda? Nada a ver. Mas a pior de todas é essa, uma coletânea de músicas bregas e boleros dos anos 70, 80 e 90 e a pessoa bota o título do vídeo de Jovem Guarda. Não! Agora eu sim sei fazer coletânea de Jovem Guarda. Tá vendo essa imagem aí? Fui eu que montei ela. Eu fiz essa montagem aí com esse fundo, com essa letra em 2020. Aí eu coloquei as músicas em 2021. Começava com Eu Te Darei o Céu, depois Coração de Papel e assim vai. Só que depois de um tempo, esse vídeo ele foi derrubado. E o canal que eu postei essa coletânea, que era o Portal Musical, ele também foi derrubado, não existe mais. Por sorte, teve um cara que repostou essa minha coletânea. Ele pôs no título de Jovem Guarda Aguenta Coração. Agora, por exemplo, no período onde a Jovem Guarda estava no auge, que era 1966 e 1967, naquela época você não ia encontrar coletâneas com o nome Jovem Guarda. O máximo que você ia encontrar era discos de covers, por exemplo esse dos Carbonos, As 12 Mais da Juventude. Nem Jovem Guarda era Juventude, porque era música pra jovem, então faz sentido. Ou então discos de rock instrumental, tipo esse do Lafayette que ele lançou em 67. Ao invés das músicas serem cantadas com a voz, era tocada com o órgão. Mas os instrumentos eram os de sempre, né? Guitarra, bateria, saxofone. Mas é isso, agora vamos pra última camada. Camada 4. Águas profundas. Incêndios. Como eu falei, o Teatro Record ele não servia apenas para gravar a Jovem Guarda. Outros programas eram gravados lá também. E depois que terminaram de gravar um programa lá, no dia 17 de julho de 1967, rolou um incêndio lá. Acabou pegando fogo em tudo. Tudo foi destruído pelas chamas no teatro, incluindo fitas dos programas que eram gravados lá. E por conta desse incêndio, obviamente, eles tiveram que mudar o Teatro Record para um outro lugar. Então eles decidiram mudar para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E adivinha só, esse novo Teatro Record também pegou fogo em 1969. Pra você
vocês verem a falta de sorte da Record naquela época. Não só da Record, como tiveram outras emissoras que também pegaram fogo. Eu não sei por que rolava esses incêndios nas emissoras nessa época. Era o que? Era falta de estrutura? Seja o que for, todas as fitas de todos os programas se perderam. Porém, em 2021, a Record achou uma fita de um programa Jovem Guarda, que é esse aí que vocês estão vendo. Que foi um programa especial gravado para comemorar um ano da Jovem Guarda, em agosto de 66. Ou seja, eu me confundi, não é os 25 anos do Roberto Carlos, é um ano da Jovem Guarda esse programa aí. Você pode até notar que o cenário ele tá diferente, tem um monte de presente assim no fundo, e aparece eles aí, ó, cortando o bolo para comemorar um ano do programa Jovem Guarda. Essa é a única fita do programa Jovem Guarda que restou, o resto pegou fogo nos incêndios. Por isso que até hoje nós temos essa frustração, que é não ter em vídeo os outros programas Jovem Guarda. Mas como sobrou só esse aí, então melhor do que nada, né? Carlinhos é um recordista que ficou famoso recentemente na internet por gravar vídeos e áudios bem estranhos para maiores de 18 anos. Obviamente eu não vou falar sobre isso aqui no vídeo porque eu não sou doido. Eu tô aqui pra falar sobre a Jovem Guarda. E o que esse cara tem a ver com a Jovem Guarda? Pois bem, eu vou explicar. Entre os áudios estranhos que ele gravou que foram vazados na internet, áudios esses que eu não posso dar nem dica do que é porque é muito pesado, tem um que é totalmente normal, que ele fala sobre a Jovem Guarda, falando todas as coisas que eu falei aqui no vídeo, só que de uma forma mais resumida. E o áudio acabou viralizando na internet não pelo fato dele estar falando da Jovem Guarda, mas sim pelo fato dele estar falando normal. E quem acabou ouvindo esse áudio são pessoas jovens assim da minha idade que não sabem o que é Jovem Guarda, pessoas de péssimo gosto musical que ficam ouvindo funk, trap. Então qual foi o grande mérito desse tal Carlinhos? Foi fazer com que jovens e adolescentes atuais conhecessem a Jovem Guarda. Não só a Jovem Guarda, como também a música Benzinho, que foi gravada pelo Paulo Sérgio e pelo José Roberto. No caso, a versão que ele divulgou foi a do José Roberto. Aí sim, hein? Tanto que se você for nos comentários da música Benzinho aqui no YouTube, você só vai encontrar pessoas jovens e adolescentes fazendo referência aos áudios do Carlinhos, tanto os áudios normais quanto os áudios estranhos. No caso, os áudios estranhos têm palavrões, então o YouTube ele censura os palavrões nos comentários, daí os comentários ficam mais estranhos ainda. O áudio sobre a Jovem Guarda eu não posso colocar aqui no vídeo, mas basicamente ele fala assim: e outra coisa, a Jovem Guarda ele não é um estilo musical, a Jovem Guarda era um programa de televisão, só que eu não sei, acho que a partir dos anos 70, alguém aí colocou o nome Jovem Guarda pra fazer coletâneas de disco, porque na realidade Jovem Guarda era iê, twist, rock instrumental e baladas românticas. E ele vai explicando tudo direitinho, tudo que eu falei aqui no vídeo ele fala no áudio. E no caso da música Benzinho, ele canta por cima da voz do José Roberto. Aliás, José Roberto, se você estiver vendo esse vídeo, você podia fazer um comentário lá na sua música Benzinho pedindo pros jovens ouvirem as suas outras músicas. Falar que você ficou sabendo da história do Carlinhos e tal, ou melhor ainda, gravar um videoclipe. Eu sei produzir videoclipes musicais, então no caso se você viesse aqui pra São Paulo pra gente gravar um videoclipe assim tudo bonito, com uma paisagem, e cantando a música Benzinho, fazendo um monte de referência no videoclipe, talvez a música estouraria mais ainda, já que ela voltou a ficar em alta, né? E o melhor, entre jovens e adolescentes, caso você queira, a gente vê um dia aí pra entrar em contato, mas que esse clipe seria histórico seria. Artistas obscuros. Lembram quando eu disse que eu suspeitava que a Jovem Guarda poderia ter mais de 5 mil cantores? Então, não é exagero, sabe por quê? Você imagina a quantidade de pessoas que tentaram ser cantores de Jovem Guarda naquela época. No canal do José Cláudio Menezes, a gente pode encontrar vídeos de cantores e bandas que eu e vocês nunca ouviram falar. Artistas que gravaram naquela época músicas no estilo da Jovem Guarda, mas que nunca fizeram sucesso. Então a quantidade de pessoas que gravaram o rock da Jovem Guarda, né, que era o iê, é inimaginável. Porém, mais inimaginável ainda é pensar que na banda Os Iguais, que era a antiga banda do Antônio Marcos, ele cantava junto com esse cara aí, ó. Sabe quem é esse? É o Marcelo Gastaldi, o antigo dublador da voz original do Chaves. Pois é, o primeiro dublador da voz do Chaves aqui no Brasil era um cantor da Jovem Guarda. Eu aposto que vocês não sabiam disso. Isso só prova que o mundo ele tá cheio de surpresas e de automóveis. O fim do programa. E logo no começo de 1968, o Roberto Carlos decidiu sair do programa Jovem Guarda. E quem ficou apresentando foi só o Erasmo Carlos e a Vanderleia. E aí o programa ele não foi pra frente. Então decidiram encerrar. Agora que dia que encerraram, ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que com o fim do programa Jovem Guarda, também se acabou o movimento Jovem Guarda. E os cantores acabaram seguindo caminhos diferentes. O Roberto Carlos, por exemplo, se tornou um cantor romântico. O Sérgio Reis se tornou um cantor sertanejo. O Reginaldo Rossi se tornou um cantor brega. O José Roberto permaneceu no rock. Enfim, como eu falei, uma quantidade inimaginável de cantores, então não dá pra falar o que cada um fez depois da Jovem Guarda. Só sei que esse programa ou movimento ficou marcado na história do rock nacional, não só do rock nacional, como de toda a música brasileira. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal e valeu, falou e tchau. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco e morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Existiu outro movimento como a Jovem Guarda, assim, no Brasil, não?
Eu acho que, em termos de popularidade, a Jovem Guarda foi mais com a mais força movimentada. da Jovem Guarda, acho que não, né? Aquela pegada, a força da Jovem Guarda foi uma coisa impressionante. No domingo à tarde a gente fazia uma turma de pessoas para ir ver a Jovem Guarda. Ver o Roberto Carlos, o Erasmo Calha Vanderleia, sabe, fazer a Jovem Guarda. Mesmo as pessoas que acompanharam a sua vida artística desde a Jovem Guarda, como também os jovens que têm 14, 15 anos, que nem se lembram, nem nunca ouviram falar da Jovem Guarda, gostam de ir nos teus shows porque gostam das tuas músicas.